Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomap by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje nós iremos tratar do assunto trigonometria no triângulo retângulo, onde falaremos de ângulos notáveis. Eu vou deduzir para vocês uma tabela de ângulos notáveis para que vocês decorem essa tabela para ajudar vocês na resolução de problemas envolvendo a trigonometria no triângulo retângulo. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e acione as notificações e ajude a compartilhar as aulas do canal para que o canal venha crescer e poder ajudar muito mais pessoas do que a gente já está ajudando. Vou deixar para vocês aqui agora a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar na aula de hoje, que é o tema de trigonometria no triângulo retângulo, onde falaremos dos ângulos notáveis, Esta é a aula número 2 aqui sobre esse assunto de trigonometria no triângulo retângulo. A aula número 1 eu vou estar deixando aí na tela final, para que vocês possam estar acompanhando a aula de forma sequencial. Na aula de hoje eu vou definir para vocês a tabela dos ângulos notáveis, e vou deduzir as medidas dos ângulos notáveis. Eu vou mostrar de onde que vieram os valores que nós vamos obter lá para a tabela, E também falarei um exemplo aplicado de como aplicar a tabela e a ideia de razões trigonométricas para resolver problemas aí de trigonometria no triângulo retângulo. Então, segue aí. Então, tabela dos ângulos notáveis, pessoal. A tabela dos ângulos notáveis é essa tabela que está aparecendo aí para vocês, Onde a gente faz, eu gosto, prefiro, estar organizando a tabela desta maneira aí que eu mostrei para vocês, Onde aqui, na primeira linha dessa tabela, eu vou colocar os ângulos, Que são os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, pessoal, são esses ângulos aí que estão aparecendo para vocês, que é o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Estes ângulos são denominados de ângulos notáveis. Por quê? Porque eles aparecem com mais frequência aí na trigonometria e em problemas envolvendo a trigonometria. Então, a gente chamou esses ângulos aí, na matemática de ângulos notáveis, Então, nessa primeira linha, eu coloco as medidas dos ângulos aí, 30, 45, 60 graus. E aqui, na primeira coluna, eu vou colocar as razões trigonométricas, As razões são seno, cosseno e tangente, E eu vou montar para vocês a tabela aqui e vocês vão ver depois, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês de onde que vieram os valores que eu vou colocar nessa tabela, O primeiro valor que você vai ter que decorar nessa tabela é o valor do seno do ângulo de 30 graus, O seno do ângulo de 30 graus, ele vale meio, Então, seno do ângulo de 30 graus vale meio. Já o seno do ângulo de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, E o seno de 60 é dado por raiz de 3 sobre 2, Então, esta primeira linha, ela nos fornece o seno dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus, Já o cosseno dos ângulos notáveis o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Observe o seguinte, pessoal, o seno, na verdade, ele é o inverso do cosseno se você olhar para os ângulos. Olha só, o seno, na verdade, ele tem uma simetria com o cosseno se você olhar para os ângulos. Porque o seno de 30 graus ele é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60. Então, existe aí uma simetria aí, E já a tangente é dado pelo seguinte, pessoal. A tangente de 30 graus é dado por raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é dado por 1, E a tangente de 60 é dado pelo raiz de 3. Esta daí, pessoal, é a tabela dos ângulos notáveis,
Eu vou mostrar para vocês agora de onde que veio essa tabela, tá? E no finalzinho dessa aula eu vou mostrar para vocês um macete para vocês decorarem essa tabela aí, tá? Então vamos lá. Dedução das razões trigonométricas de 45 graus. Eu vou mostrar para vocês de onde que eu tirei aquelas razões trigonométricas do centro da tabela, que são essas razões trigonométricas aqui, ó. Da onde que veio essas razões trigonométricas, tá? Para deduzir essa razão trigonométrica de 45 graus, a gente parte sempre de um quadrado, tá? E neste quadrado, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou pegar esse quadrado e vou traçar a diagonal desse quadrado, né? A gente sabe que a diagonal do quadrado divide o quadrado em dois triângulos, e esses dois triângulos são triângulos retângulos, né? E este ângulo aqui é fácil, né, perceber, ele mede 45 graus. Por quê? Porque se o ângulo aqui é ângulo reto e eu peguei a metade dele, que é a diagonal que dividiu o ângulo pela metade, que essa diagonal é bissetriz desse ângulo, então quer dizer que este ângulo mede 45. Então, a primeira coisa que eu sei aqui, ó, eu sei que essa figura anterior era um quadrado, portanto aqui mede L. Então eu posso deduzir da seguinte maneira, olha só. Se eu quiser saber do seno de 45 graus, né? Lá, lembrando da aula passada aí. Seno de 45 graus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cateto oposto, tá? E vou ter que dividir pela hipotenusa, né? Só que eu não tenho a hipotenusa, então eu vou determinar essa hipotenusa usando aqui, né, o teorema de Pitágoras. Então eu vou determinar essa hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Então, ó, vou chamar essa hipotenusa de A, tá? E eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que como eu chamei a hipotenusa de A, o lado desse quadrado vai ser o L. Então eu tenho L ao quadrado mais o outro lado, que é L ao quadrado. Então eu chego que A ao quadrado é 2L ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, ou passar esse 2 extraindo a raiz quadrada, eu chego que A vai ser igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Só que o L já está ao quadrado, então eu posso extrair ele para fora da raiz. E eu chego que a hipotenusa desse triângulo é dado por L raiz de 2 unidades aí, ou L raiz de 2 centímetros, metros, etc. Tá? Então eu cheguei que a hipotenusa aqui mede L raiz de 2. Então eu já posso usar o seno agora, né? Porque eu sei que o seno do ângulo de 45 graus é o cateto oposto a 45 graus, dividido pela hipotenusa. Só que o seno de 45 graus, cateto oposto, vai ser quem? O cateto oposto vai ser o L, e eu vou dividir o L por o L raiz de 2, que é a hipotenusa, né? Aqui eu posso simplificar esse L com esse L, então eu posso cortar esse L com esse L, então vai ficar assim, né? Então eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2, e 1 sobre raiz de 2, não sei se vocês recordam lá do nono ano, né? Aí do início, normalmente no início do nono ano, a gente estuda racionalização. Então, se eu racionalizar 1 raiz de 2, o que é racionalizar? Multiplico tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2, que aí não muda o valor dessa razão, eu chego que o seno de 45 graus vai ser igual a 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que é raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que o seno do ângulo de 45 graus, observa o seguinte aqui, ó, seno do ângulo de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, que está de acordo com aquela tabela que eu mostrei para vocês, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou mostrar, e é fácil ver, né, que o cosseno de 45 graus é a mesma coisa. Por quê? Olha só, o que eu vou fazer, na verdade, para fazer o cosseno? Eu vou só apagar aqui, ó, o cosseno, eu pegaria quem? Eu pegaria, na verdade, o cosseno de 45 graus, cosseno de 45 graus. Eu ia pegar o cateto adjacente a 45 e ia dividir pela hipotenusa. Só que se vocês perceberem, o cateto adjacente mede L, que é a mesma medida do que o cateto oposto. E a hipotenusa é L raiz de 2. Então, já é fácil perceber que o cosseno de 45 também vai dar o mesmo valor aqui, que vai dar L dividido por L raiz de 2,
depois que eu racionalizar tudo e simplificar, eu vou chegar nesse mesmo valor. Ou seja, eu vou chegar aqui, cosseno de 45 graus é igual, na verdade, né, a raiz de 2 sobre 2, que é essa mesma medida aí do cosseno de 45. E, olhando a tabela, a gente vê que o valor da tabela, de fato, era a mesma coisa. E agora a tangente, a gente vai chegar que a tangente é igual a 1, devido ao fato do seguinte, olha só. O que na verdade é tangente? Eu vou apagar essa parte aqui, só para escrever a tangente aqui, tá? Então observe o que eu vou fazer aqui para a tangente. Ó, a tangente de 45, a gente sabe que tangente é o cateto oposto, no caso aqui 45 graus, dividido pelo cateto adjacente a 45 graus. Só que é fácil perceber, pessoal, que a tangente de 45 graus, então, vai ser igual, ó, eu vou apagar aqui também, só para mostrar para vocês. Vai ser igual cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é L. E quando você pega um valor e divide por ele mesmo, a gente sabe que é 1. Ou seja, eu chego que a tangente de 45 graus, né, é igual a 1, né, que está em conformidade com a tabela que eu tinha mostrado para vocês. Ó. A tangente de 45 graus é igual a 1 aqui, conforme vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tá? Então, vamos agora para a dedução dos outros ângulos. Dedução dos ângulos aí de 30 graus e de 60 graus. Tá? Para deduzir aqui as razões trigonométricas dos ângulos de 30 e de 60 graus, nós vamos partir, na verdade, de um triângulo equilátero, tá? Chamei um triângulo equilátero de lado L e o que eu vou fazer, na verdade, é traçar a altura desse triângulo equilátero, tá? Se eu traçar a altura desse triângulo equilátero e chamar essa altura de H, então eu vou ter esta figura que vocês estão vendo, tá? E o que na verdade eu tenho aqui de importante nesse triângulo equilátero? O que eu tenho importante é que este ângulo aqui, ó, por ser um triângulo equilátero, esse ângulo vai medir 60 graus, né? A gente sabe que o triângulo equilátero, os três ângulos internos dele medem 60. Como eu tracei essa altura no triângulo equilátero, ela é bissetriz deste ângulo aqui, ó. Então ela é altura e bissetriz e também mediana aí, na verdade, desse triângulo, né? Então o que acontece? Então eu tenho que esta medida aqui, ó, ela equivale a 30 graus, né? Que eu dividi o ângulo de 60 graus aí ao meio. Então, daqui eu chego às seguintes definições aqui, ó. Mas antes disso, eu vou determinar o valor de H aqui para que a gente possa fazer as contas, tá? Então, observe o seguinte, se a gente olhar para este lado todo media L, portanto, este lado aqui, ó, desse triângulo equilátero, mede a metade de L, ou seja, L sobre 2. Se a gente olhar agora para o triângulo aqui, ó, para esse triângulo que é o triângulo retângulo aqui de ângulos 30, 60 e 90 graus, se a gente olhar para esse triângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e determinar esta altura em função do lado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, calcular a altura em função do lado. Então, ó, o teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E eu sei que a hipotenusa nesse triângulo vai ser L, então eu tenho L ao quadrado. Um dos catetos que eu posso chamar aqui de B é o H ao quadrado. E o outro cateto é o L sobre 2 ao quadrado, né? Que é esse pedaço aqui que eu tinha falado com vocês aqui, agora em pouco. Resolvendo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, ó, L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Né? Se eu passar esse L ao quadrado pelo primeiro membro, eu vou ter L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tudo isso vai ser igual à altura. Né? Então, se eu tirando o MC, eu vou ter lá 4. 4 dividido por 1 dá 4. E 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a H ao quadrado, né? Se eu resolver isso daqui, ó, 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado, tudo isso sobre 4, e isso é igual a altura ao quadrado.
Extraindo a raiz quadrada agora dos dois membros, ou passando esse quadrado, extraindo a raiz quadrada, eu chego que h vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Tudo isso dentro da raiz quadrada, né? Tirando a raiz quadrada do L ao quadrado e do 4, eu chego que a altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2, né? Por que L raiz de 3 sobre 2? Porque o 4 eu consigo tirar a raiz quadrada dele, que dá 2, e o L eu também consigo tirar a raiz quadrada, que é L ao quadrado, é L a raiz, né? E o 3 eu não consegui, fica dentro da raiz. Então eu chego, na verdade, que essa altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então eu vou substituir essa altura aqui para que eu possa dar continuidade aí à demonstração aí das deduções, tá? Então eu vou ter aqui que é L raiz de 3 sobre 2, essa altura, tá? Então agora é fácil a gente dar continuidade. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho aqui o seno, olha só, vou calcular primeiro o seno de 30 graus, né? O seno de 30 graus é o cateto oposto a 30, né? Cateto oposto a 30 graus dividido pela hipotenusa. Só que o cateto oposto a 30 graus é o L sobre 2. Então, eu vou escrever assim, L sobre 2. Tudo isto, né, dividido por a hipotenusa. A hipotenusa é L, né? Dividir aqui fração, eu conservo a primeira fração, que é o L sobre 2, e multiplico pelo inverso do segundo, que é 1 sobre L, né? Aqui tem um 1 aqui de baixo. Posso simplificar o L sobre L, eu chego que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, ou seja, é igual a meio. Então, eu cheguei aqui, na verdade, à primeira razão trigonométrica, que é a razão seno de 30, tá? E o seno de 30, nós vimos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, deu meio, né? Que está de acordo com a tabela lá em cima também. Eu vou mostrar a tabela para vocês, ó. Seno de 30 é igual a meio, tá? Voltando agora nas deduções. Agora nós vamos falar agora do cosseno de 30, tá? Vou fazer de azul, cosseno de 30 graus. O cosseno de 30, a gente sabe que é cateto adjacente, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ficar cateto adjacente a 30 graus sobre hipotenusa, tá? E o cateto adjacente, nós vimos que é L raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir pela hipotenusa, eu tenho sobre L, né? Simplificando aqui esta fração, eu vou ter, conservo a primeira fração, L sobre 2, L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Se eu simplificar aqui, cortar esse L com esse L, eu chego que o cosseno de 30 graus, cosseno de 30, presta atenção, cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, que está de acordo com o que nós vimos lá em cima. Eu vou apagar essa outra parte aqui para fazer aqui o seno de 60 e o cosseno de 60 para que a gente termine, tá? Então, apagado, agora eu vou fazer aqui o seno de 60 e o cosseno de 60, tá? Eu vou fazer de vermelho para que a gente possa depois avaliar a tabela, ver se a tabela está correta lá, tá? Então, olha só, o seno de 60, ele vai ser quem? Ele vai ser eu vou até apagar aqui, tá vendo? Dentro aqui, ó. Seno de 60 vai ser cateto oposto, que é o L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pela hipotenusa, que é L, né? Então, eu vou ter aqui esta mesma razão que eu tive aqui quando eu calculei o cosseno de 30, né? L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Nós vimos que o resultado disso, no final, deu raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, eu tive essa mesma razão. Se a gente olhar agora para o cosseno de 60, ó, cosseno de 60, então vamos lá, cosseno de 60. O cosseno de 60 vai ser o cateto, cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é o L sobre 2 dividido pela hipotenusa, então eu vou ter L sobre 2 dividido pela hipotenusa. E se a gente perceber,
ele vai ser, o L sobre 2 dividido pelo hipotenusa vai ser equivalente ao seno de 30 que nós tínhamos feito, que nós achamos que é meio, né? Ou seja, o cosseno de 60 graus é igual a meio, né? Então, aí já está quase completa a nossa tabela. Olha só, eu já achei o seno de 30 que é meio, o cosseno de 30 que é raiz de 3 sobre 2, que está de acordo com a tabela, ó. Está de acordo com a tabela. Seno de 30 é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2. E encontrei agora que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Olha só. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. O que falta agora é só a tangente de 60 e a tangente de 30 graus, que eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, eu vou fazer aqui do lado a tangente de 30 e a tangente de 60. Então, olha aqui. Tangente de 30, a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? A gente sabe disso, das razões trigonométricas que nós vimos aí na última aula. E o cateto oposto, na verdade, vamos lá no ângulo, ó, cateto oposto a 30 graus, tá? Eu só vou apagar esse ângulo aqui dentro aqui, para que a gente possa desenhar tranquilo. Ó, cateto oposto a 30 graus é o L sobre 2 e o cateto adjacente é o L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Se eu simplificar essa fração, eu vou ter L sobre 2 igual a vezes 2 sobre L raiz de 3. Posso simplificar esse L com esse L e esse 2 com esse 2. Eu chego que o tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Se a gente racionalizar 1 raiz de 3, que multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, eu chego que tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre a raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9 sobre 3, tá? Então, esta medida aqui é a medida da tangente de 30 graus, né? O que falta agora é a tangente de 60 graus para a gente terminar. E a tangente de 60 graus, eu vou fazer aqui embaixo também, tangente de 60, vai ser igual, ó, cateto oposto a 60, cateto oposto a 60, que é o L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido pelo cateto adjacente, que é o L sobre 2, né? Conservando essa primeira fração, que é o L raiz de 3 sobre 2, e multiplicando pelo inverso da segunda, que é o 2 sobre L, então, eu posso simplificar o L por L e o 2 por 2, eu chego que a tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3, ou seja, completa aí a tabela trigonométrica. Ou seja, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 é raiz de 3, que completa aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês lá em cima. Essa tabela que eu mostrei para vocês aqui. Então, esta é a tabela, pessoal, do ângulos notáveis aí do triângulo retângulo, tá? E esta tabela a gente vai usar para resolver um problema, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Vamos usar essa tabela para resolver este problema aqui. Olha só, após um forte vento, uma árvore de altura H, ela tinha altura H, né, antes dela quebrar, partiu-se formando o ângulo de 30 graus com o solo, conforme indicado no desenho. Considerando a ilustração, determine a medida H da altura da árvore, ou seja, eu quero descobrir qual que era a altura da árvore antes dela ter caído, né? Para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que a gente tem aqui na verdade. Olha só, eu tenho o cateto adjacente, então eu tenho o cateto adjacente, tá? Eu tenho que determinar o cateto oposto e tenho que determinar também o cateto adjacente. Por quê? Porque a altura é igual ao cateto oposto mais o cateto adjacente, ou seja, é igual ao x mais o y, tá? Então, vamos lá para as razões trigonométricas. Olha o que a gente tem. Uma razão trigonométrica que aparece o cateto adjacente é aquele que tem o cosseno, né? O cosseno aparece o cateto adjacente. Então, dá para a gente aplicar o cateto adjacente aqui, ó, que é o cosseno. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Dá para a gente usar essa informação. Só que o cosseno de 30, nós vimos lá em cima, né? Dá para a gente ir lá pesquisar na tabela. Eu vou mostrar a tabela de novo. Cosseno de 30
nós vimos que o cosseno de 30 ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos trocar nesta fórmula aqui, ó, cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, né? E eu sei que o cateto adjacente é 10, porque foi nos fornecido esse valor do cateto adjacente. E eu vou descobrir quem que é a hipotenusa. A hipotenusa era o y que eu queria descobrir, né? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ter aqui que raiz de 3y vai ser igual a 20. Ou seja, y vai ser 20 dividido pela raiz de 3. Posso racionalizar, para tirar esse raiz de 3 do denominador. Eu chego que y é igual a 20 raiz de 3. Tudo isso sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz quadrada de 9, né? Que é 3 que a gente sabe. Então, eu sei que o y mede 20 raiz de 3 sobre 3 metros, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou calcular o outro valor, que é o valor de x. Para calcular o valor de x, eu vou usar o tangente de 30, tá? O tangente de 30 é igual, a gente sabe aí, ó, o tangente de 30 vai ser igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Só que o tangente de 30, a gente sabe na tabela. O tangente de 30, a gente pode ir lá pesquisar na tabela, ó, voltando aqui na tabela. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então eu vou substituir. Tangente de 3, então, é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, a gente sabe que é x, que é o que eu quero determinar. E o cateto adjacente a gente sabe que é 10, que já foi nos fornecido. Se a gente multiplicar cruzado, eu chego que 3 vezes x é 3x e 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Posso passar o 3 dividindo, eu chego que x vai ser 10 raiz de 3, tudo isso sobre 3, tá? Então, eu chego que, na verdade, né, esta medida aí, que é a medida aí do x, que ficou em pé na árvore ainda, ela mede 10 raiz de 3 sobre 3 metros. E agora, para determinar a altura, basta eu pegar aqui, ó, a altura a gente viu que é o x mais o y, ou seja, vai ser 10 raiz de 3 sobre 3 mais o 20 raiz de 3 sobre 3. Denominadores iguais, então eu posso conservar o denominador, que é 3. 10 mais 20, a gente sabe que é 30 raiz de 3. Posso simplificar o 30 por 3, eu chego que a altura vai ser 10 raiz de 3 metros, né? Se eu quiser fazer a aproximação, conforme o problema aqui nos disse, aproximar raiz de 3 para 1,7, então aí eu chego ao valor mais exato, né? Ou seja, 10 vezes 1,7, eu chego que a altura mais exata, aí, vamos dizer assim, é de 17 metros que essa árvore tinha. Ou seja, essa árvore, antes da queda, tinha 17 metros de altura. Praticamente é isso, pessoal. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram aí comigo até agora, né? Fazer o convite novamente, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para você não perder as novidades aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!